Estamos de volta com mais um Tati Convida e eu estou fazendo uma série de amigos especiais, amigos fodásticos, amigos maravilhosos que sabem muito do que eles estão falando para ajudar a gente a entender algumas coisas importantes aqui no nosso mundo da confeitaria. E esse episódio estou com meu amigo Luiz Toledo, maravilhoso, expert em confeitaria em todos os sentidos da palavra, e ele vai agora ajudar a gente a entender como se tornar um confeiteiro sem formação. É possível? Será? Vamos ver? Vamos perguntar para ele. Começar a saber um pouquinho de você, Darlinzinho. Quais são os seus... Ó, eu começo meio longe do assunto, mas eu vou voltar e vocês vão entender. Fica aí. Vai pegando leve, né? Vou pegando leve. Vai pelas beiradas, sei. Quais são os seus trabalhos favoritos? E os seus trabalhos favoritos são os trabalhos mais adorados pelo público? Meu Deus, assim, você quer saber sobre um trabalho específico, um bolo que eu já fiz, que foi o que eu gosto de fazer, em geral. Trabalhos favoritos na vida, porque eu sei que você tem milhões. Então, porque são 20 e poucos anos de profissão. Foram várias histórias legais. Marcantes. Mas, por exemplo, os bolos infantis, os bolos que são com tema mais dos anos 80, como a gente já conversou sobre isso, são os bolos que eu mais me realizo. Os bolos com modelagem são os que eu gosto muito de fazer. Na verdade, eu gosto muito de apresentar, porque às vezes começar uma modelagem dá um trabalho, dá uma preguicinha, mas são os que mais me realizam de fato. Então são os meus preferidos. E os bolos de casamento, por exemplo, são os que eu mais me dou bem para fazer. Eu acho que eu gosto do resultado deles e eu acho que eu faço até com mais rapidez. Então são bolos que eu fico mais satisfeito mais rápido. Agora, se for nomear, tipo, o bolo X, o Y, não dá pra... Porque são todos filhos. São dos filhos, eu sempre falo bonito. que a gente se apega demais com cada trabalho. Por isso que às vezes é até difícil julgar um trabalho, né, de uma outra pessoa. Porque existe toda aquela coisa da energia que a gente colocou no trabalho. Então, toda vez que eu tô fazendo um bolo, é o que eu tô apegado. Então, eu sempre coloco muito amor, muita energia nesse trabalho. Por isso que transcende um pouco essa coisa do profissional, eu acho. Né? É mais uma coisa filosófica, artística, é uma expressão artística mesmo. Então não dá para eleger um bolo, o que eu gosto de fazer mais, talvez. Não tem problema. Para você chegar nesses seus bolos favoritos, você tem uma bagagem grande de aprendizado na confeitaria, na vida. Como que você acha como você descreve seu processo de aprendizado? Como você chegou até onde você chegar para ter um bolo que você fala assim, uau. Eu vou falar, porque pra gente mesmo chegar e falar, uau, esse bolo tá bom, é raro. É raro. Porque a gente é muito crítico. O que é bom também, né? A gente sempre acha que pode melhorar alguma coisa. Sim. Né? Por mais que aquilo, né, tenha tido um Excel, assim, tipo, a gente superou alguma coisa, a gente acha que pode ir além. Mas né? assim, sobre o seu processo para chegar nesse super mega, conta um pouquinho da sua história para você chegar nesse... Eu tenho uma coisa minha que não sei se às vezes eu acho que é qualidade, às vezes eu acho que é defeito, que é ser perfeccionista. Então eu sofro demais porque eu quero me superar. Não é porque o cliente pagou X ou Y, porque eu quero que aquilo seja o melhor trabalho, a melhor execução, de uma forma mais prática e rápida. Isso às vezes não acontece, né? Porque você vê a coisa bonita pronta ou idealizada, você acha que num passe de mágica vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, e não. Requer muita técnica, muito estudo para aquilo. Então, para mim, é complicado esse caminho. Mas, como eu falei, eu sou muito perfeccionista e gosto de superação. Então, eu sou muito curioso também. Então, eu gosto de estudar muito antes, eu gosto de analisar muito um trabalho antes. Se for uma coisa mais temática, eu mergulho naquele universo. Então, é uma vivência a cada trabalho. Então, eu me dedico demais antes de começar a executar. Você chegou exatamente aonde eu gostaria. O estudo, o se aprofundar, o mergulhar no assunto. Esse mergulhar no assunto podem ser vários cursos, precisa ter uma formação, precisa fazer uma faculdade de gastronomia. Como que funciona isso na sua opinião?
É claro que uma faculdade de gastronomia ou vários cursos ajudam demais. Eu acho que nada do que a gente está estudando é perdido, é tudo informação. Eu comecei lá atrás, onde no Brasil não tinha muitos cursos. Então eu quebrei muita cara, eu testei muitas coisas no começo. Eu levei muito mais tempo para ser bom em alguma coisa, para conseguir ter mais um Uma resultado excelência. mais excelente na coisa. Então, por anos, às vezes eu fazia uma coisa que era o que eu conseguia fazer. E assim, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Tipo, Vai apanhando. vai apanhando, vai evoluindo ao longo dos anos, né? Então são 20 anos, eu posso dizer que nos meus primeiros 10, 12 anos, eu fui num passo. E nos últimos anos, depois, eu acelerei demais. Por quê? Porque o Brasil começou a virar mais referência ainda em comida, em alimentação e em confeitaria também, depois, eu acho que nos últimos 10 anos. Uma ferramenta, cursos incríveis. Então, foram passos que a gente foi pulando, porque ficou mais fácil de estudar. A gente não precisava mais garimpar na internet, ou em livros, coisas importadas, etc. e tal. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir estudar, quanto mais a gente conseguir se aperfeiçoar num trabalho, né? Claro que, como eu falei, uma faculdade de gastronomia é muito legal para você ter mais facilidades na hora de desenvolver seus sabores, Sabores, né? mas a gente Essa é a está falando de questão. confeitaria artística também. Então, no meu caso, a arquitetura foi primordial, mas também não precisa. As pessoas que não entendem muito de arte, que não têm muito esse dom, mas que gostam muito da confeitaria, né? Por que não estudar desenho? Por que não estudar pintura? Por que não estudar algumas técnicas de confeitaria em si? Que são técnicas milhões. E essas técnicas não significam que você tem que reproduzir o que você aprendeu. Ali, na verdade, é um caminho, é um atalho para você desenvolver coisas novas. E sem contar que você faz um network também, né? Você troca ideia, você vai lá buscar informação e você tem a sua informação, você soma com aquilo. É muito mais fácil hoje em dia. Então, eu acho que é muito mais excelente a gente conseguir associar um trabalho bom com cursos para a gente conseguir desenvolver uma identidade própria até. E a gente precisa achar bons, porque tem cursos e cursos. A gente precisa encontrar, buscar profissionais que tenham esse trabalho, que consigam sabe quando você vai num curso, que você sai do curso assim, cara, Sim, foi espetacular. Eu busco isso. eu Eu acho acho que que todo mundo tem que buscar, todo né? mundo tem que buscar. Eu acho que você primeiro tem que se entender. Entender o que você quer fazer, o que você consegue fazer, com o que você se identifica. Né? Não adianta falar, eu sou bom em infantil, mas eu quero me especializar em casamento. Mas a pessoa não gosta muito de casamento, ela quer fazer cursos de casamento. Ela não vai se realizar tanto. Então eu acho que é importante você, primeiro, fazer sozinho e ver quais são os seus limites, quais são as suas dificuldades e depois ir buscar. E assim, eu acho tão importante a gente primeiro fazer um apanhado de tudo do que é básico. Porque às vezes a gente desenvolveu uma coisa que pra gente é prática, a gente vai lá, tá fazendo, só que uma outra técnica que é a mesma que a gente faz, só que feita de uma forma diferente, facilita tanto o nosso dia a dia, né? Resolve tantos problemas da confeitaria que às vezes a gente tem que ficar a noite inteira ou sofrendo por antecedência porque você pegou um bolo X e tipo, como que eu vou fazer aquilo? Então, informação nunca é demais. Então, eu acho que dos básicos isso é muito importante, a gente ter um outro ponto de vista, isso eu aprendi muito depois do programa, do Batalha, porque até o programa eu achava que eu sabia tudo, que eu tô ótimo, não preciso de ninguém. Mas depois do programa, eu falei, gente, a Tati faz umas coisas que são incríveis. Tudo bem que eu sei fazer o que ela tá fazendo, mas ela faz uma coisa tipo no base de mágica. Eu quero fazer dessa forma, eu não quero mais sofrer. Né? Ela leva o bolo tipo cantando, ela não sofre para entregar o bolo porque ela tem Pensa. certeza da segurança, da estrutura do bolo. Então, é isso que eu acho que é importante, a gente trocar essas experiências. E os Mas cursos estão aí para isso hoje. o que eu acho é que a gente pode pensar também em ampliar horizontes. Porque tem coisas, por exemplo, Luiz, acredita que eu descobri que eu sabia esculpir com 40 anos? Mas é porque exatamente A isso. gente A tem que gente deixar a tem. mente aberta para o que a gente pode aprender. Então, ficar ligado. Às vezes a gente se arrisca em cursos, em coisas que a gente não tem ideia que a gente é capaz. O que você acha Realmente. disso? Não, mas é o que você falou, a gente se descobre a todo momento. A gente não tem noção, às vezes, que a gente tem uma aptidão para aquilo, ou a gente tem
uma facilidade para aquilo. E em cursos, né, a gente estudando, a gente consegue transcender limites. Né? A gente fala, não, tipo, nunca foi da pintura. Mas de repente você começa a fazer, entender de aerografia, entender da ferramenta, das tintas, das alquimias, das cores, que você começa a fazer trabalhos incríveis e se descobre um mega pintor. Falei, gente, eu nunca desenhei um desenho de, como você mesmo fala, um boneco de pauzinho, de palito. Mas aí a pessoa está fazendo um sombreado incrível, uma profundidade, um 3D incrível. E acha técnica para suprir o que não faz, isso que eu acho legal. Exato. Achar técnicas para fazer o que você não sabe, porque eu acho que tudo é possível. Porque eu acho assim, isso é bem legal falar. As pessoas falam, não, eu não tenho dom para isso. Tudo bem, existem dons, mas para que você afine esse dom, você precisa de treino, você precisa de estudo, você precisa de técnicas e abrir cursos, a abrir a mente e expandir. É o que eu falei, transcender. É sair um pouquinho da sua casinha e das coisas que você acha que tem limitação. Mas não tem, né? E com isso tudo, não é só a realização pessoal, é você poder também atender um novo público, né? Ter mais clientes, conseguir atender um mercado que pede festas variadas, né? Ainda mais hoje também, no meio de tanta concorrência, tem muita gente fazendo bolo, então se você se especializar né, na confeitaria, ter um diferencial, ter um traço, ter um estilo que seja único seu, e fazer isso com excelência. Que né? tipo de coisas da arte você acha, falando de decoração de bolo, que tipo de coisas você acha que poderiam ser extremamente importantes para a pessoa ter um diferencial? Que cursos? O que ela poderia aprender? Eu acho que existem vários cursos que já contam a história da confeitaria. Existem os clássicos, existem os mais modernos, por exemplo. A aerografia era uma arte não do bolo, mas a aerografia na pintura. Era uma arte de rua, era uma arte de expressão artística, né, mais para quadros, para outros tipos de arte. E hoje ela está tão presente na confeitaria, você está me ajudando? Não é porque a gente se completa. Só que assim, muita gente não percebe isso, porque o bolo aerografado, ele tem um resultado tão impecável, tão lindo, só que para ter esse trabalho, muita gente que não sabe como que se faz, acha que é impossível, porque não existem cursos, né, de aerografia, não existem aulas, não existem técnicas apresentadas, não existem muitos livros, porque eu acho que a aerografia ela veio muito dessa coisa, como eu falei, da rua, do pichar, né, do grafitar. E para os bolos, hoje, existem várias técnicas que são perfeitas e que são impecáveis e que você consegue um acabamento incrível. Outra que eu gosto bastante é o piping, que você já me conhece por ela. Aqui. Piping é uma coisa muito lá antiga, tipo do século 17, 18, mas que enriquece muito o trabalho. Se você coloca um toque de piping é aquele trabalho feito com bicos, né, com glacê real ou com outro tipo de creme que você consiga usar no saco de confeitar. Isso dá um toque muito pessoal no seu trabalho. E pode ser moderno, né? E não pode é ser só moderno. o clássico. Exatamente. Também o piping dá pra juntar aerografia no piping. N fazer coisas. coisas legais. Então, uma das duas coisas que me vem à cabeça é justamente Bem isso, legal. a aerografia, que está super em voga, né? Bolos pintados, no geral, estão super na moda, são bolos modernos, os bolos mais abstratos com aerografia são incríveis também. O piping, que tem seu lugar, ele ficou por muito tempo no Brasil meio que esquecido, mas não é que ele é esquecido, ele está tão já enraizado que as pessoas esquecem que dá para fazer coisas diferentes. Isso. Porque E agora entra o Luiz Toledo para dar um ar legal aí. Que, aliás, vou até Sim. falar que, desculpa, mas eu inventei o ponto Luiz Toledo. A gente precisa pedir uma aula dele. Pois Bom, é. mas para fechar, uma pergunta para resumir tudo isso. Só para quem não entendeu, o ponto Luiz Toledo é um ponto do glacê real, tá, gente? Isso é um outro assunto que vocês podem entender depois. Para fechar, o Tati Convida com Luiz Toledo, eu quero saber se a gente respondeu. Luiz, na sua opinião, dá para se tornar um confeiteiro sem formação, então? Dá, mas o trabalho dá muito mais trabalho. Eu acho que cansa muito mais. Então,
Mas não precisa ser uma faculdade, Não, então fazer cursos, Pelo contrário, isso. você não precisa ter uma formação em gastronomia ou em arquitetura, você precisa ter uma noção do seu entorno, do seu mercado. Fazer a sua e bagagem cheia de cursos. pegar, exatamente, vamos fazer um quadro ali, ó, o que falta para mim? O que eu preciso? Faz uma tabela. Preciso me especializar um pouco mais em pintura, em estrutura, Não em sou tão bom acabamento. nisso, vou lá, vou me especializar. Exatamente, porque você, por mais que você, sei lá, você nunca fez um bolo de casamento, você nunca fez um bolo infantil ou flores, faça o curso primeiro, se envolva com esse universo, descubra coisas, Posso então, agora você falou. Mexeu no universo, mexe na energia. Exatamente. Mexe na energia que as coisas começam. Faz um curso se você quer entrar no piping, se você quer entrar na aerografia, faz um curso e vê a sua energia, o que acontece com ela. Arrasou. A gente precisa se mexer. É isso aí. A gente precisa se mexer. Bom, gente, terminamos agora com uma excelente resposta para essa pergunta e a gente volta depois com outro Tati Convida. Eu agradeço o meu amigo Luiz Toledo de coração, porque eu amei como sempre. Beijo. Beijo, gente!